E aí, galera do Pode Ser, hoje eu tô aqui pra gente conversar, tá eu, César Barroso e meu pai, Antônio Barroso, irmão Barroso, né? É Pra gente, verdade. a gente conversar aqui sobre um texto da Bíblia, sobre uma fala do deputado federal Nicolas Ferreira, né? Aquele cara fala besteira demais e fez um uso da Bíblia, né, da palavra de Deus, vamos dizer assim, um uso completamente incorreto, né? Fora do normal, né? Porque a Bíblia não é para ser usada para ofender, né? E nem para incentivar a violência, né? É verdade. Não pode, de maneira nenhuma, pode ser dessa forma. Então a gente resolveu fazer aqui uma conversa esclarecedora, né? Sobre esse assunto, Certo. né? E assim, o texto que ele pega para falar é um texto de Lucas, um capítulo 22, o versículos 35 até o 38, que é uma ocasião, quando Jesus estava ali com os discípulos, Jesus fala para os discípulos, olha, vocês vão lá, vendem a capa de vocês e compra espada. O texto, assim na primeira vez que a gente fala ele, que a gente lê, né, é confuso, porque a gente, poxa, peraí, Jesus, né, Jesus que é o príncipe da paz, que o próprio Isaías fala também, Isso, justamente. mandou os caras, vão lá e troca a capa de vocês, a roupa de vocês por armas. Poxa, fica parecendo que Jesus é armamentista, né? É um momento até assim de atenção, né? Se a pessoa não procurar examinar, na realidade, o contexto, né? Contextualizar, ele vai achar que vai levar no grosso, no direto, e depois vai achar que Jesus É, era guerrilheiro, entendeu? sim, É de guerra. Isso não existe, rapaz. esses caras É, são, é. são sem noção, velho. Tu é doido. César, mas aí o que eu vejo aí é o seguinte, aquele momento ali, naquela época, quando Jesus realmente citou essa parte de vender as capas para comprar armas, ali foi para cumprir realmente a escritura, a profecia que está na escritura, né? Essa profecia, É, exatamente. né? Daqui a pouco eu vou falar com mais detalhes sobre essa E parte, sobre né? essa parte, justamente. Então não era para comprar arma e ser preparado para guerrear. Não Até existia porque, isso. até porque com duas espadas não ia dar conta do exército todo de Roma, né? Não ia dar. Jerusalém ali sob o império, o governo, a administração Verdade. de Roma, com um exército gigantesco, o maior exército do planeta naquele período, eles não dão conta com duas espadas e lutar com o exército todinho. Só louco, só doido Mas mesmo, isso, doido de pedra, que nesses bolsonaristas aí. a questão é que a Bíblia tem a partes que assuntos que é isolado, né? Ali só para aquele momento ali, aquele, né? É, E tem assunto que vai embora, né? Tá assunto solto, né? exatamente. Para que as pessoas como é que diz, possam andar, possam discutir Isso, dentro, isso. dentro dele. Então aí É, eu acho o seguinte, César, deixa eu te dizer uma coisa. Essa é uma questão que eu tô com já tô com quase mais ou menos 30 anos que mexo com política, entendeu? Tu sabe disso. Quando tu nasceu, eu já mexia com política lá em São Luís, com uma uhum. forte liderança politicamente em São Luís, e a gente pôde fazer muitas coisas para ajudar as pessoas a entender, compreender em relação à política, o voto, né, que nós temos que votar, nós temos que ser democrático mesmo, né, e cumprir a democracia, que a democracia é boa é assim, quando dá com entendimento, né, Exatamente. sem violência, né, a democracia não ensina a ter violência, Não tem espaço, né, não para tem, não existe violência isso na daí, democracia. entendeu? Mas eu fico admirado aqui na época, até agora há pouco tempo mesmo, antes do Jair Bolsonaro ser candidato a presidente da República do nosso país, eu me lembro que não se falava, não tinha essa divisória, entendeu? De direita e esquerda. Essa Não, polarização radical, não né? tinha. Os crentes, Odiar o outro lado. a igreja se compreendia muito bem com o evangelho, entendeu? Exatamente. Ensinava muito bem as coisas, não existia revolta, não existia Isso. uma discussão Uma guerra, né? tipo uma guerra, uma coisa que deixa as pessoas assustadas. Hoje em dia, um católico querer ser crente, ele fica até com medo. Ele fica até pensativo assim, rapaz, que o negócio tá meio feio aí. Porque Qualquer pessoa fora da igreja, né? misturaram a religião, pegaram a religião e fizeram uma misturada aí, né, um angu de caroço muito pesado, entendeu? Um angu de caroço pesado. De Bem pesado. misturar religião com política, rapaz. Só que é o Entendeu? seguinte, o problema, Ainda pode responder. o problema maior é que fizeram um uso errado
tanto da política quanto da própria religião, né? Isso, verdade. Aí eu vou entrar agora aqui em alguns pontos para a gente começar a organizar a nossa introdução, para Isso. depois entrar direto no texto, né? Uhum. Vamos lá. A Bíblia tem 66 livros, não é isso? Certo. De Gênesis a Apocalipse, que são divididos por grupos de estudo para facilitar o conhecimento sobre ela. E uma coisa importante, eu estudei teologia, tenho formação em teologia, e conheço muito bem a Bíblia a fundo. Estudei para ser pastor. Eu queria ser pastor, eu era evangélico, né? Eu passei foi quase 20 anos sendo evangélico, né? A infância, a adolescência toda e parte da juventude fui evangélico. Sempre fui liderança na igreja, né? Uhum. E estudei para teologia primeiro para eu tirar minhas dúvidas. E quando eu comecei a ter dúvida, peraí, será se é assim mesmo ou não? Tô achando isso aqui muito exagerado. Eu tô achando isso aqui muito, né? Não tem nada a ver com Jesus isso aqui e tal. A maneira como muitos pastores usavam e interpretavam, e ainda fazem hoje com a Bíblia, com o texto da Bíblia. Então vamos lá. A Bíblia é o seguinte: a ciência que estuda a Bíblia é a bibliologia. E na bibliologia a gente descobre uma coisa, que a Bíblia ela tem algumas características que demonstram, que comprovam que ela é, assim, para os cristãos, né? Que ela é a palavra de Deus, né? A expressão mais usada é essa, vamos usar essa. A palavra de Deus, né? Verdade. Quais são as características? A primeira é que ela não erra. Ela não erra. Tudo que está escrito lá, a ciência praticamente já comprovou quase tudo, né? Verdade. Então ela não erra, ela é inerrante. Inerrante. E eu não estou falando aqui de interpretações malucas, né? Eu vou já chegar lá, tá? Outra coisa importante, ele é o único livro de profecia. É o único livro que traz profecias e de que suas previsões, a ciência já comprovou muitas que se cumpriram, né? É verdade. E muitas estão acontecendo. Estou falando aqui como um cristão falaria, certo? Outra característica importante é que na Bíblia não tem contradição. Não tem contradição. Se eu ver um texto e não entender de uma maneira meio esquisita, ou sem noção, quer dizer que eu preciso verificar com mais calma, porque ela não se contradiz. Como no exemplo aqui, não é? Se a Bíblia fala que Jesus é o príncipe da paz, o Isaías falou isso, o profeta Isaías, aí Jesus aparece lá no Evangelho de Lucas, mandando os discípulos trocar a capa por arma, né, por espada. Certo. É uma contradição, então? Será que é? Não. Aí, quem estudou a Bíblia e quem não estudou precisa dar atenção para entender, vai perceber uma coisa. Esse texto, esses dois textos, eu não estou falando aqui de doutrina. Doutrina é o ensino geral que tem confirmação em todos os livros da Bíblia praticamente, quando não em todos, mas na grande maioria. É um ensino que você vê que ele está cristalizado, confirmado, comprovado. Isso é uma doutrina, né? Doutrina, é verdade. Agora existem textos isolados, que é o caso. É verdade. Textos isolados, eles não são doutrina. O ensino geral que todo mundo tem que seguir. Isso, tem que entender isso, né? As pessoas que estudam a Bíblia têm que entender isso, porque a Bíblia os versículos da Bíblia, a gente sente que tem vertente, né? Tem uma vertente muito grande, entendeu? Que de um versículo você pode buscar andar muito dentro da Bíblia através de o sentido que dá um versículo, né? Imagina um capítulo, né? Onde contém de 20, um versículo, um capítulo contém 20 versículos, 30, 50 versículos, entendeu? E então é o seguinte, a Bíblia é uma vertente muito importante para o entendimento das pessoas, que a Bíblia somente ensina. A Bíblia é um livro que ensina a verdade e coloca o homem de um patamar pequeno para um patamar grande de conhecimento. É tanto que ela diz lá, né? Como é muito usado aí na política, usar muito aí, né? Para pouco conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O maior mentiroso usa um versículo desse, cara. Pois é, então é um versículo muito valoroso, muito importante, entendeu? Porque a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela se relaciona pela formação do homem. Né? A palavra de Deus, ela veio diretamente para o homem, porque havia uma necessidade grande de entendimento. Então, Jesus, quando veio trazendo todo esse entendimento,
de paz, entendeu? De uma formação perfeita para o ser humano ser feliz aqui mesmo na Terra. E é possível o homem ser feliz aqui na Terra? É possível, sim. Quando ele tem um entendimento diretamente sabido com Deus, diretamente com Deus. Exatamente. Então, todo aquele homem que crê que Deus é o Criador dos céus e da terra, ele passa a ser uma pessoa entendida, altamente entendida. E Deus não quer que o homem seja muito letrado e isso, aquilo outro, para entender essa verdade que veio para nós. Mas tem que concorda com conhecer, isso? mas tem que conhecer, né? Sim, Pedro disse, crescer tem que na graça e no conhecer. conhecimento. Do né? conhecimento. Pois Agora, a é. distorção, César, é Aí que eu acho... é o que a gente quer combater com esse vídeo, Isso, com essa essa conversa, distorção né? complica muito, rapaz. A falsa interpretação. A falsa interpretação, justamente. Então, é preciso que as pessoas... Olha, se as pessoas... Olha, nunca foi proibido você entrar na política, mas de uma forma com decência, uma forma decente, respeitosa, não usar levar a religião para dentro da política, é que a política em si, você sabe que a política ela tem a política dar um entendimento para nós que é a maneira especial de se fazer as coisas. Democracia, o que Tudo a é democracia política, faz? tudo é Tudo é política, tudo é política. Entendeu? Agora, quando eu procuro usar, distorcer ou manobra, entendeu? Para usar como manobra. Que é o que estão fazendo com esse texto aqui. Que é o que estão fazendo com esse texto, então isso é complicado, cara. Pois é. É muito complicado. Quer dizer que aí as pessoas que não têm um entendimento relativo a esse texto aí, o que vão entender? Vão entender que Jesus, na realidade, então, Jesus se contradiz? É o que eu disse, né? Não tem contradição na Bíblia. Não tem contradição? E aí, pra gente ver que não tem, que a gente vai explicar esse texto, né? Pois é, rapaz. Então aí eu vejo o seguinte, que as pessoas precisam realmente ler a Bíblia, né, buscar conhecimento, para não ser... Tem que aprofundar nela. para não se tornar massa de manobra. Exatamente. Entendeu? Então, como eu estava falando... É massa de manobra. Então, como eu estava dizendo, as doutrinas são ensinos gerais que é ensinado aos cristãos a seguir, a praticar na sua vida, no seu dia a dia. E essas doutrinas não é um texto isolado, não é 1, 2, nem 3 textos. São textos que você encontra do mesmo assunto, um confirmando o outro, em toda a Bíblia, em toda a Escritura Sagrada. E aí, daqui nasce um princípio importante, né? Que heresia, aliás, texto isolado, é um pretexto para heresia, que foi o que esse Nicolas Ferreira, deputado federal, tirou mais de 1.400.000 votos, o cara, e falando besteira. Aliás, ele se elegeu assim, falando besteira, né? Falando porcaria desse tipo, usando a Bíblia de maneira completamente errada, né? Aí eu pergunto, uma faca é boa ou má? Ela é boa ou má, uma faca? Então me responde. Uma faca? Ela é boa ou má? Dependendo do que você vai usar ela. Exatamente. A Bíblia é a mesma coisa. Dependendo do que você vai usar ela. A Bíblia é boa ou má? Depende de como alguém usa. Ela em si é boa. Agora, se eu usar para o mal, eu vou fazer o mal. Aí vai cair lá dentro. Que é o que esses caras estão fazendo. Pegou esse texto de Lucas 22 para querer dizer que Jesus é armamentista. Mas não. O que aconteceu aqui, o que o Nicolas fez, foi usar um texto isolado para criar uma doutrina com um texto sozinho. Não. Assim como o corpo humano tem mais de 230 e poucos ossos, uma doutrina ela tem que ter comprovação em todos os livros da Bíblia. Se eu usar um texto isolado e dizer que aquele é o ensino que todo mundo tem que seguir, tem que fazer, e aquele entendimento do texto, eu estou praticando uma coisa muito errada. Eu estou sendo um herege e eu estou divulgando uma heresia. Você está andando não pela estrada, mas está andando por caminho tortuoso. Totalmente fora do que tem que ser. E achando que está indo bem, né? Acho que está bem, né? Acho que está bem. É o que está acontecendo com essa rapaziada aí. O que acontece? Esses caras, ditos cristãos evangélicos, né? Que de Cristo não tem nada, de evangelho não tem nada, nada mesmo, usam a Bíblia para fazer o mal. Como esse Nicolas fez. Mas o que esse texto quer dizer? Por que Jesus disse para os discípulos, naquela ocasião de Lucas 22, para eles vender as suas capas e comprar espadas? Aí, quando os discípulos trouxeram, eles foram lá, venderam, compraram. Quando eles trouxeram, tá aqui, Jesus, a espada. Talvez eles estão imaginando, caraca, eles vão fazer uma guerra, mano, vamos derrubar o Império Romano, caralho. Não, vamos derrubar esse poder aí, Jesus vai reinar com a gente. Eu penso, mais ou menos... Talvez
tem o pessoal imaginado. tiver É. esse tipo de coisa aí, essa Exatamente. adrenalina, né? Isso, Desse isso. jeito aí, dizer, não, vamos guerrear. Agora que naquele tempo era Mandou guerra, né? comprar Existiam as espada, guerras, né, né? pô? Mandou comprar espada. E aí, quando chegou com as espadas, talvez eufórico, caramba, olha o que isso vai dizer agora. Quando chegou lá com as espadas, Jesus, pronto, ok, tudo certo. Comprou, tá comprado, pronto. Não fazer o quê? Nada. Guarda aí. Guarda aí. Pô, Rapaz, engraçado, se Jesus fosse armamentista, ele não ia mandar comprar 2 espadas, ele ia mandar comprar não, ele ia mandar, ele era organizar uma rebelião, tentar tomar dos soldados e derrubar o Império Romano. Mas não, ele mandou comprar, trocar as capas só dele, do discípulo que estava ali com ele na hora, e comprar a espada. Aí quando vem, aí ele diz, agora? Nada, guarda aí. o ensinamento de Jesus nunca incita você colocar uma arma na cintura Nunca. para ela servir como defesa da sua vida. Eu vou chegar nesse ponto aí, que Jesus Entendeu? repreendeu Nunca, isso. nunca. Pelo que eu não conheço, eu não tenho tanto conhecimento, mas o que eu tenho pude aprender até hoje tem servido muito para mim. César, tu sabe que a minha história era uma história muito pesada, né? Que eu acreditava em arma. Tu acredita? Eu acreditava no 38, eu acreditava numa faca muito boa, e a palavra de Deus, e entendi que era tudo errado. Tudo era errado, nada. O homem em si, com o seu próprio entendimento, ele tropeça toda hora em pedra. Ele tem que ter um entendimento verdadeiro, ele tem que buscar a sabedoria de Deus, do alto, para ele poder saber. Então, levar ao conhecimento a outras pessoas. Então, imagina um que entende as coisas tudo errado e leva tudo errado para as pessoas. O que o Nicolas fez? Imagina um negócio O desse. cara tem influência agora de milhões, quase 2 milhões de pessoas. É uma fala muito irresponsável. E uma interpretação completamente incorreta do texto. Completamente incorreta, né? Tudo incorreto. Então, aí, por que Jesus disse, olha, pronto, não faz nada com a espada? Porque ali ele apenas cumpriu a fala dele, a atitude de mandar comprar a espada, foi só para cumprir mais uma das centenas de profecias que tinham sido escritas sobre ele. Foi só para cumprir, ele não estava dando um ensino, uma doutrina para todo mundo praticar e fazer. Não, ele apenas cumpriu mais uma profecia. Qual a profecia? Que diz lá em Isaías que ele seria cotado ou contado entre os rebeldes. E naquela época, rebelde eram esses que não eram do exército e queriam ter arma. Eram os rebeldes. Eram os rebeldes. Então ele, para cumprir a profecia, mandou comprar. Ponto. Ponto. Agora vamos lá, vamos submeter o que o Nicolas falou, né, ao crivo da doutrina, né? Vamos lá. Quantas vezes, além dessa, Jesus mandou os discípulos venderem capa e comprar espada? Foi só aquela vez, né? Nenhuma, mas só aquela. Só aquela. Agora vamos lá. Quantas vezes Jesus ensinou sobre o amor? A pregação toda dele, a base é o amor. A base é o amor. Quantas vezes ele pregou sobre o perdão? Outro assunto que é a segunda base da mensagem dele. Toda a mensagem baseada no amor. Não é? E vem cá, e a paz? Lá em Mateus, né? Mateus 6, 7, no Sermão do Monte, né? Tem uma parte que fala das bem-aventuranças, que ele diz lá, bem-aventurados quem? Os armamentistas? Não. Não. Ele disse bem-aventurados, viu, Nicolas? Vai estudar a Bíblia para aprender? Ele disse bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que fazem a paz. Aí Isaías classificou ele e disse, olha, vai nascer um menino, etc e tal, e ele vai ser chamado Deus forte, maravilhoso, conselheiro, né? Pai da eternidade e príncipe da paz, não é da guerra. Mas por que o Nicolas não entendeu assim? Porque o Nicolas, como todo bolsonarista como todo falso evangélico falso cristão é fundamentalista. Como é que o fundamentalista pensa? Ele lê o texto, ele pega primeiro o texto isolado e cria um ensino ali para se cumprir, para se praticar, e aí cai num erro grave. Segundo, eles interpretam como está escrito. Aí eu preciso falar aqui de um ponto importante, né? Para se interpretar a Bíblia, eu aprendi isso estudando teologia, a gente precisa aprender o que é hermenêutica e aprender a usar a hermenêutica. Conhecer as regras de interpretação da Bíblia pela hermenêutica bíblica, né?
E uma regra básica, o beabá, né? O beabá, a tabuada, o beabá, o elementar de interpretar a Bíblia é a gente saber 3 coisinhas básicas. Que o texto da Bíblia que está escrito ali, ele tem 3 substâncias para a gente interpretar. A literal, a figurada e a simbólica. É verdade. Não é tudo literal. Se fosse, chegaremos à conclusão absurda, né? Não é tudo também que é figurado e nem é tudo também que é simbólico. Nesse caso aqui, ali foi figurado. E estava referente a uma profecia de Isaías, né? Mas como o fundamentalista ele quer fazer a guerra, ele quer a violência, ele não consegue desenvolver um raciocínio, ele quer resolver logo na porrada, então ele pega a Bíblia e usa como uma arma para matar as pessoas espiritualmente, psicologicamente e mentalmente, como esse Nicolas fez. Agora, César, a gente fica analisando o seguinte: existem pessoas que, para destruir outro, não precisa de nenhuma arma. Basta entrar pela linha como é que se diz? Desse fundamentalismo Desse doido aí. fundamentalismo doido aí que você vê, entendeu? Mata as pessoas e leva outros a matar outros. Psicologicamente, ele pode distorcer a vida de outro e jogar ele, mandar ele andar e ele cair dentro do buraco. Exatamente. Entendeu? E tem pessoas preparadas aí para isso, né? Essa questão das fake news aí que está arrebentando aí no meio do mundo, que o mundo mudou. O mundo, há 20 anos atrás, era uma história, né? Hoje a história é completamente diferente. É com essa rede social aí, essa coisa toda está dando trabalho para as pessoas, entendeu? E então é um mundo diferente, né? Então caiu um mundo diferente. Com novas regras, tem que seguir novas regras, né? Nova regra. Agora, estou falando agora de arrependimento, né? De conhecimento e perdão, né? Amor, perdão. Amor, estou falando amor, perdão. Então, para a pessoa ter o perdão, né, gratuito de Deus, ele precisa se arrepender, né? Assim? Tem que se arrepender. Porque sem o arrependimento, jamais ele poderá ser beneficiado com esse perdão. Né? E vem cá... É muito importante essa parte bem que eu estou colocando aí, porque isso me chama muita atenção, que quando a gente prega, porque as pessoas têm que ouvir a palavra, entendeu? Abrir sua mente, o coração, né? Para receber a palavra de Deus, para ter o entendimento. Que precisa o homem se transformar, é uma transformação de entendimento, né? Uma transformação. Então, essa transformação ela pode tornar um homem rebelde uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas para os bolsonaristas, não. Para eles, qual é a fala deles? Bandido bom é bandido morto. Aí, o que tem a ver isso com Jesus? Nada. O que foi que Jesus disse sobre o bandido? Primeiro, ele morreu entre 2 ladrões. 2 ladrões, justamente. Né? Ficou para a história, ele morto entre 2 ladrões. Segundo, os 2 bandidos, um deles se arrependeu e Jesus garantiu perdão para ele. Onde é que se encaixa aqui, seu bolsonarista? Onde é que se encaixa aqui a fala do bolsonarismo de que bandido bom é bandido morto? Como é que isso vai combinar com outra fala de Jesus que ele disse os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E eu vim salvar o que se havia perdido. E mais, em João 10:10, que ele disse, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, não é? Aí ele faz uma figuração, aí depois ele fala que é o diabo, né? Isso. Entendeu? Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E vida em abundância. Como é que bandido bom é bandido morto? Não tem nada a ver com o evangelho. Isso é o fundamentalismo maluco do bolsonarismo que tem que ser combatido. E quem prega isso, se um dia foi cristão, deixou de ser. Agora eu te pergunto o seguinte, uma colocação em relação a isso. Jesus, ele, quando estava ensinando os discípulos a sair de 2 em 2, né, para pregar o evangelho da paz. Ele mandou ir pregar, né? Ele podia ter mandado logo fogo do céu. Não, sim, mas ele não mandou, ele disse que não era para levar, né, alforje, ter bolsa, essas coisas. Ele não se ocupar com outras coisas. Certo. O foco ali em evangelizar as pessoas. Imagina que se Jesus fosse a favor de armamento para as pessoas... Ele tinha mandado o quê? Jesus teria mandado... Leva a tua espada. Olha, tu leva a tua espada e bota o 38 bom dentro da tua bolsa. Porque qualquer coisa lá, tu... Entendeu? Mas não é totalmente diferente. Nada a ver. Tem nada a ver. Nada a ver. Então, Jesus nunca iria, então, né, colocar isso como uma ação, para um termo de ação. Uma opção, né? Uma opção de ação. Nunca, jamais. Nunca, Jesus... Aí, agora eu lembro que Jesus, quando ele foi preso, né?
lá ele foi levado preso pelos servos do sumo sacerdote. Aí, o que Pedro fez? Pegou a espada e tchap! Cortou a orelha do cabra, não foi? Pedro louco demais. Brabo pra desgraça. Brabo. Homem ignorante, homem bruto. O homem tava bruto. Aí, pá, meteu a espada. Besta, pô. E aí, Jesus, para com isso, rapaz. Olha, quem usa a espada vai morrer pela espada. Quem usa a espada são os das trevas. O das trevas. Não o da luz. Olha aí. Guarda a tua espada. Aí me dá aqui tua orelha, vem aqui, pega, vem aqui. Cola de novo. Pronto, colou de volta lá. Ele repreendeu o uso da espada. Aí o Bolsonaro, como ele é o chefe dos burros, aí ele disse numa entrevista, quando ele foi visitar, uma entrevista mesmo, ele teve lá, foram visitar a mulher que o cara tinha morrido lá, aquele tiroteio que teve do aniversário do petista, né, tesoureiro petista. Aí eles foram lá, e aí o Bolsonaro disse uma hora lá, que se na época de Jesus tivesse pistola, ele tinha comprado uma. Pá, mas o cara é burro, velho. Rapaz, é um negócio complicado. É tolo, é como diz Salomão escrever, os tolos, eles não pensam, né? Se ele, porque, vem cá, se ele usar alguma coisa, alguma arma, por que ele não usou espada, rapaz? Por que ele não usou espada? Agora, pra gente finalizar, que o tempo já tá aqui se estendendo, isso, né? Isso. Eu vou colocar só mais um ponto, aí depois eu coloco mais antes e encerro. Sobre o seguinte, o uso da Bíblia para fazer o mal, isso é violar uma coisa muito séria, que determina o futuro, vamos usar aqui nos conceitos cristãos e teológicos, né? Pode colocar em risco a salvação de uma alma, de uma pessoa, né? O que é? Vai em Apocalipse 21, 20 ou 21. João escreveu que aquele que acrescentar qualquer coisa à palavra, vai ser acrescentado o sofrimento dele no lago de fogo, né? É verdade. E aquele que retirar um i ou um tio, qualquer coisa, retirar, Deus vai tirar a parte dele do reino dos céus. E o que esses caras estão fazendo aí é acrescentar um monte de porcaria na palavra de Deus, na Bíblia, e qual pode ser o resultado deles? Se acrescentar o sofrimento no inferno, né? E outros que estão tirando vão perder a parte da salvação se um dia teve. É verdade. E a mentira? Pois é, a mentira. E o mentiroso... Quem é o pai da mentira? Jesus disse. É o próprio diabo, né? Que é o pai da mentira. Então, no caso, hoje é o Bolsonaro aqui no Brasil. Então é o seguinte, o mentiroso, ele joga pra cima... Certo, é aquilo que eu te falei. O cara ia na rua e roubou alguém, né? Escuta bem. E aí ele saiu correndo, e o pessoal vinha correndo atrás, ele correndo na frente dizendo, dizendo assim, apontando para frente, dizendo assim, pega o ladrão. O ladrão dizendo para pegar o ladrão. Presta atenção. Pega o ladrão. E aí o povo olhava e via e disse, aí, pô, pra onde tá o ladrão? Ele apontava, pega o ladrão, tá na frente, ia correndo. E o povo saiu correndo atrás do ladrão. E o ladrão sendo ele? O ladrão ele tirou para fora. Aí pro outro lado. Você pro outro lado. Pra cá, ele foi para lá. Pronto. Então, eu vejo uma distorção tão grande em relação a isso, que os que são ladrão mesmo não querem ser ladrão, né? Então, ele joga para cima do outro, quer dizer que como é que se diz, um defeito que ele tem, que ele sabe que realmente ele é mentiroso, mas ele joga para cima do outro. Então, isso exatamente. É uma das coisas que o malicioso usa isso como malícia, como uma malícia, entendeu? E o pior é que muita gente, às vezes, por não estar preparado, termina compreendendo um erro como certo.